Qual é a frequência da rádio? Muito bem. Eu sei que você já sabia que não ia esquecer, mas como você hoje vai sair pelas ruas impactando, eu queria te oferecer um mimo. E vocês podem me ajudar? Entregar para todo mundo? Podem me ajudar? Aqui, ó. Isso aqui é um adesivo, você pode colar no carro, na sua lição, em outro, mas se quiser colar hoje na camisa para sair, é a frequência da Rádio Novo Tempo, tá bom? Porque, quem você? Sou da Igreja Adventista, da Rádio Novo Tempo, chegou aqui na nossa cidade para atingir mais de 13 milhões de pessoas, amém? Eu subi a serra ouvindo essa rádio, desci a serra ouvindo essa rádio, ela está indo longe e vai ser uma bênção aí para todo mundo, tá bom? Então tá aí, ó, a frequência. Pastor, posso levar mais um? O que tiver aí não precisa voltar para minha mão, tá bom? Pode espalhar, tá? Espalhe para você abençoar e ser luz para as pessoas. Deus está no teu coração, está na tua vida, e Ele vai estar de tal forma que vai transbordar e começar a preencher aqueles que estão ao seu redor, tá bom? Então hoje você vai fazer um baita de impacto aí na vida das pessoas. Bom, abra sua Bíblia no segundo livro de Reis. Há uma história poderosa que nos conecta a esse momento especial aqui, tá bom? Abra sua Bíblia, Antigo Testamento, segundo livro de Reis. Eu vou falar a respeito do reinado de um rei chamado Josias, tá bom? Há vários reis aqui registrados na palavra de Deus, nesse período, né, em que o povo de Deus era conduzido por essa liderança. Reis que fizeram a vontade de Deus, reis que se distanciaram de Deus. Então, assim, em especial, tem algo aqui a compartilhar com o seu coração a respeito do reinado de Josias. Abriu aí? Segundo livro de Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, capítulo 22. Está aberto aí? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, estamos todos aí. Vamos lá. Versos 1 e 2. Vou ler aqui, tá bom? Josias tinha quantos anos? 8 anos. Quantos anos? 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o seu caminho, do seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe que isso foi um milagre, tá? Por quê? Os reis que vieram antes de Josias foram reis maus. Eu começo, por exemplo, lembrando da própria história de Ezequias. Você não precisa ir até lá, mas você vai encontrar nos capítulos que antecedem aí, que começa no capítulo 18, 19, enfim. Mas, resumindo, o que acontece com o rei Ezequias? Ele teve uma experiência maravilhosa com Deus de cura. Ele fez uma oração, Deus respondeu e Deus o levantou. No entanto, no finalzinho da vida, ele deu bobeira, assim, permita dizer assim, sabe? Porque chegou um povo na vida dele que ele não deveria ter recebido. Babilônia foi visitá-lo e ele disse, entra, vem, vê tudo, olha tudo. E aquele era o povo que depois tornaria escravo os servos de Deus. Tem coisa que a gente não pode permitir entrar na nossa vida, sabe? Tem coisa que parece bonita e boa, mas no futuro trará destruição. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente permite se aproximar de nós. A gente tem que avaliar, sabe? O que a gente permite passar pelos olhos. A gente tem que avaliar, porque tem coisas que parecem bonitas, que até no caso dele, queriam, entre aspas, lisonjeá-lo, né? Parabenizá-lo, para ver as coisas bonitas que ele tinha, mas outros interesses haviam no coração. Na verdade, eles queriam outras coisas. A gente tem que cuidar com o que permite entrar na vida. Aquilo entrou. O que aconteceu depois? Declínio espiritual. Um dos piores reinados foi o seguinte, de Manassés. Um dos piores. Talvez um dia a gente fale um pouquinho sobre o reinado de Manassés aqui, mas foi um dos piores, dos mais longos e dos piores, mais profundos. Manassés estava tão apostatado junto com o povo que ele matava os profetas de Deus.
A tradição diz que Manassés foi aquele que matou o profeta Isaías. Sabe o que você gosta de ler? A tradição diz que ele foi colocado, Isaías, a pedido de Manassés, num tronco oco e cerrado no meio. Terrível apostasia foi. Quando a gente permite algumas coisas entrarem na vida, não tem limites para destruição. Não tem limites. O rei seguinte, Amon, o último antes de Josias, foi tão mal que nem os próprios súditos aguentaram. Em 2 anos, armaram um esquema de traição e o mataram. Josias nasceu ele entrou nesse momento, entende? De trevas e escuridão, de profundos problemas gerais, mas sobretudo espirituais. Então ele chegou no momento de escuridão total, aonde a palavra tinha sido totalmente esquecida. Aí eu lhe pergunto, tem como acontecer algo de bom num cenário tão complexo e triste como esse? É possível ocorrer mudança num quadro tão escuro como esse? Veja o que conta a história, que é extraordinária. Esse menino, ainda jovem, teve uma ideia. Como rei, pediu para reformar a casa de Deus. Está aí, dos versos 3 até o verso 7. Ele disse assim, vamos reformar a casa. Levante o dinheiro, entregue na mão. A gente fez isso aqui recentemente, né, inclusive, né? Estamos fazendo algo extraordinário aqui, parabéns. Está ficando tudo muito lindo. A organização aqui ficou ainda melhor, né? As conexões com os espaços, parabéns, fantástico. Então esse menino fez isso, falou, olha, esse jovem, levante o dinheiro, coloque na mão dos pintores, dos carpinteiros, daqueles que têm que fazer a obra, vamos nos organizar e vamos reformar, até porque a apostasia tinha sido tão grande que tinha postes ídolos dentro do templo, pátio dentro, estava tudo, e ele mandou começar a fazer uma grande reforma. Aí olha que coisa extraordinária. No meio dessa reforma, eu destaco 2 coisas. Primeiro, a partir do verso 8. No meio dos escombros, o que aconteceu? Acharam um livro. No meio olha, estamos reformando, achamos um livro aqui. Então o sumo sacerdote, verso 8, Ilquias disse ao escrivão, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias então entregou a Safã este livro e este o leu. E o escrivão Safã foi falar com o rei. Obviamente, ele viu, isso aqui é importante. Tem coisa importante aqui. Ele bateu o olho e percebeu que tinha coisas que estavam totalmente diferentes daquelas que eles estavam vivendo. Ele achou o livro e levou para o rei. Verso 10, depois o escrivão Safã anunciou ao rei, o sacerdote Ilquias, me entregou um livro e Safã o leu diante do rei, diz o verso 10. O que um livro pode fazer na vida de uma sociedade, que aqui todo um povo vai ser mudado, a gente vai ver isso. Mas quem sabe na casa de uma pessoa, ou pura e simplesmente no coração de alguém. Um livro pode mudar uma história, um ciclo de destruição. Desde Ezequias, o povo estava só se afundando em males, estava só se deteriorando, e de repente, porque encontraram um livro, essa história ia mudar. Então perceba o poder do que você vai fazer hoje. Perceba o que você pode fazer hoje. Perceba o que Deus pode fazer através de você hoje. Porque existem vidas que estão no meio de escombros, estão destruídas por ciclos de derrotas, estão totalmente feridas e especialmente distantes de Deus. E de repente você vai colocar no meio desses escombros aí dessa vida um livro. E ele pode ser aberto e lido. E se for lido, essa família, esse indivíduo, esse lugar pode ser poderosamente transformado. Então, é isso que Deus pode fazer hoje, e é isso que eu creio que Ele fará. Então, um livro, sim, pode mudar vidas, pode mudar o ciclo de uma vida. Extraordinariamente, depois que o livro foi lido, Josias teve uma reação
tremenda. Ele olha para tudo aquilo, rasga as vestes, ele fala, misericórdia, como a gente está longe do ideal de Deus, como a gente está longe do ideal para um ser humano viver. Não, algo precisa, consulte a profetisa, e você vai ver que a partir do verso 11, é consultado a líder espiritual, e ela fala, é isso mesmo, esse é o caminho, estou resumindo, tá, pelo nosso tempo hoje, é isso que precisa acontecer. Então, Josias convida todo mundo, e diz assim, precisamos fazer algo. Capítulo 23, então, verso 1, então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se ajuntassem a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs de pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para seguir e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, e todo o coração e toda a alma cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo concordou com a aliança. Olha que tremendo. Um livro estava acendendo reavivamento e reforma no coração de um povo. Eu fui, por muito tempo na minha vida, coportor evangelista. Você sabe o que é isso? Eu vendi livros, que é um ministério dessa igreja. Eu vendi livros, inclusive para pagar a minha faculdade, minha primeira faculdade. E um texto me chamava muita atenção, porque às vezes a gente pensa assim, mas essas pessoas vão pegar esse livro, vão colocar na estante, vão esquecer num lugar, vão deixar. Aí eu lia um texto que está no Coportor Evangelista, na página 150, ou no Testemunhos Seletos, no volume 2, na página 532. Diz assim o texto, olha que interessante. É certo que alguns dos que adquirem esses livros os colocarão na estante ou na mesa da sala de visitas e raramente olharão. Mas olha o que diz o texto. Contudo, Deus tem cuidado de sua verdade, e virá o tempo em que esses livros serão procurados e lidos. A doença ou o infortúnio pode entrar no lar, e por meio da verdade contida nos livros, Deus envia aos corações turbados paz, esperança e descanso. Que tremendo, né? Seu amor lhes é revelado e eles compreendem a preciosidade do perdão dos seus pecados. Assim o Senhor coopera com seus abnegados obreiros. Poderoso, né? Eu creio que hoje, em nome de Jesus, você vai ser a resposta da oração de alguém. Alguém acordou hoje pela manhã com lágrimas nos olhos, talvez quase desistindo da vida. Alguém já por dias está assim, ó, Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso que algo aconteça comigo, eu não sei mais o que fazer. Tem gente aqui nessas ruas, nesses bairros, nesse ponto, clamando por uma mudança. E de repente você vai chegar lá e vai entregar nessas mãos um livro. Ela vai ler e vai dizer assim, a chave da virada, é isso que eu preciso na minha vida. A minha vida precisa mudar. Eu preciso melhorar a minha saúde mental. Essa é a resposta da minha oração. Eu clamo, igreja, em nome de Jesus, seja essa resposta hoje. Olha o que aconteceu essa semana, eu pedi ajuda para o Rafael ali. Aconteceu agora. Você vai ver até pela capa do livro. Eu me impactei. Hoje pela manhã eu recebi esse vídeo no Instagram. Olha que legal. Orientação para Deus, e ele simplesmente me mandou um livro de autoajuda no meio do trânsito, vocês acreditam? Fui trabalhar, licencinha, deixa eu passar, muito obrigada. Aí tava cheio de água, gente, vim pela direita, bem no cantinho para não olhar. Levantei até o pé aí, né, típico de todo motociclista que vê uma poça. A via tava um pouco movimentada, mas de moto a gente passa em qualquer lugar, né, deixa eu passar aí no cantinho, obrigada, moço, bota o braço pra dentro, pelo amor de Deus. E aí tinha um caminhão de lixo, né, esperei pacientemente, até que arranquei. Agora vocês vão ver o momento em que eu ganhei o livrinho do trânsito. Olha só, reparem que ele já estava me olhando, me viu passar e estava vindo na minha direção. O sinal já tinha aberto, mas eu que não ia deixar meu livro
Gente, aí na frente, esses dois motociclistas estavam doidos para passar esse carro, já tinha tempo. Mas era simplesmente uma Porsche, e nem eu que sou mais boba. Quando eu vi que abriu um espaço para eles poderem passar, acompanhei, fui atrás, tchauzinho, Porsche. E aí na frente, ó, moço, você tá errado, mas eu vou deixar um espaço para você passar. Parei no sinal, aproveitei para conferir o livrinho que eu ganhei e eu vou com certeza começar a ler ele hoje, porque não foi à toa que ele parou na minha mão. Peguei meu celular também para dar um confere. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Agora, olha que legal. Ela gravou um outro vídeo, porque alguém falou assim, olha, falando sobre o livro, né? Ela reagiu, recebendo o livro e falando já sobre o impacto que ela teve já lendo as primeiras páginas do livro. O livro que eu ganhei, ele chama A Chave da Virada. A Chave da Virada, guia prático para melhorar sua saúde emocional. Eu amei. Eu já dei uma folheada nele, botei esse pijama para ficar bonitinho. Mas o livro é muito bacana, cara. Eu juro que eu não estava esperando. E é importante, né, a gente estar ligado assim, nas coisas que acontecem. Porque quando eu saí de casa, assim, eu sempre faço uma oração antes de sair, sempre mesmo. E aí, pedindo orientação mesmo para Deus, sabe, sobre coisas da vida. Gente, eu andei pouca coisa e parar para poder me dar esse livro. Sim, claro que eu ia deixar para trás, o sinal abriu, deixei o sinal aberto, peguei o livro, botei na calça. Agora eu vou ler e eu vim aqui falar para vocês sobre esse livro. Não é legal? Ela escreve assim, Deus em tudo, em todas as coisas. Você viu o que ela disse? Ela disse, antes de sair de casa, eu fiz uma, e eu pedi que Deus, né? E Deus providenciou alguém entregando o livro. Olha que coisa tremenda. Tremendo. Olha, é claro que alguém pode dizer não. É claro que alguém, muito obrigado. Paciência, vida que segue. Mas tem muitos corações que não apenas vão dizer sim, mas clamaram e têm clamado por uma resposta de Deus. E você hoje, eu creio que pode ser a resposta de Deus. Eu creio que o que aconteceu aqui com Josias pode e vai acontecer com muitas pessoas. Porque estas pessoas que talvez estão vivendo ciclos e ciclos de destruição, hoje esse ciclo vai ser interrompido porque você vai deixar um presente poderoso na vida delas. Amém? Eu quero orar dedicando estes livros e dedicando vocês. Nós vamos ouvir um louvor e depois desse louvor nós vamos nos colocar de pé e eu vou clamar para que Deus use você e os livros que nós vamos entregar. Amém?